Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre círculo e circunferência, mas não vamos retomar os conceitos da aula anterior. Caso você não tenha assistido, clique no card direito. Hoje iremos fazer uma correção das atividades propostas. E quais eram as atividades? A gente tinha o exercício 1. Ele diz, na letra A, se uma circunferência tem um raio de 3 centímetros, então quanto mediria o seu diâmetro? Na letra B, uma outra circunferência tendo 5 centímetros de diâmetro, então quanto mediria o seu raio? Bom, vamos lembrar que o diâmetro ele é o dobro do raio. Portanto, para resolver a questão A, eu preciso pegar a medida do raio e dobrar ela, ou seja, vou pegar 3 e vou multiplicar por 2. Então, o diâmetro é o dobro do raio, então assim o valor do diâmetro é igual a 6 centímetros. 3 vezes 2 é igual a 6. Na letra B, eu conheço quanto mede o diâmetro. Para descobrir o valor do raio, eu preciso pegar o valor do diâmetro e dividi-lo ao meio, ou seja, dividir por 2. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Portanto, o raio é igual a 2,5 centímetros. No exercício 2, ele diz o seguinte: seja duas circunferências congruentes, tangente entre elas e entre os lados do retângulo. Sabendo que o raio das circunferências tem 6 centímetros, qual é o comprimento da caixa e sua largura? Lembrando que essas circunferências elas têm a mesma medida, pois essa é a ideia de congruentes. Elas tocam apenas em um lado só, apenas em um momento, tanto com os lados, tanto entre elas. Por isso que elas são tangentes. E a gente também sabe o tamanho do raio dessas circunferências. Então, lembrando que o raio ele é a medida do centro da circunferência até a circunferência, podendo ser feito o cálculo em várias direções diferentes, a gente consegue então realizar esse exercício da seguinte maneira: utilizando a direção da horizontal para a gente chegar no comprimento da caixa e na direção da vertical para encontrar a largura dessa caixa, vamos prestar atenção na seta verde, pois ela está na horizontal. Então, a gente sabe que esse raio tem 6 centímetros. Como eu também consigo calcular o raio na mesma direção, só que o sentido contrário, eu consigo ter outros 6 centímetros. Portanto, eu tenho que o diâmetro da circunferência terá a medida de 6 vezes 2, ou seja, 12 centímetros. Continuando o raciocínio, a gente consegue fazer ainda a medida do raio da outra circunferência, já que elas têm as mesmas medidas. Portanto, é perceptível que unindo esses diâmetros ou unindo esses 4 raios, a gente consegue encontrar o comprimento da caixa. Ou seja, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou, como eu estou fazendo 4 parcelas de soma de 6, será 4 vezes 6, que é igual a 24 centímetros, que se refere ao comprimento da caixa. Para encontrar a largura, a gente usa o mesmo raciocínio, só que agora utilizando a medida do raio na vertical. Como o raio ele é o mesmo valor sendo do centro a qualquer parte da circunferência, então eu tenho que ser a 6 centímetros e 6 centímetros mantendo a direção da vertical, só mudando o sentido. Assim, a largura será 6 vezes 2, que é igual a 12 centímetros. Então, seu comprimento é de 24 centímetros e a sua largura é de 12 centímetros. No exercício 3, ele diz o seguinte:
seja duas circunferências concêntricas, a menor com diâmetro de 6 cm e a maior com diâmetro de 16 cm. Qual é o comprimento do segmento AB? Duas circunferências concêntricas são circunferências que contêm o mesmo centro. A menor tem um diâmetro de 6 cm. Diâmetro é de uma parte da circunferência até a outra, obrigatoriamente passando pelo centro. Se a gente conhece o diâmetro, logo, a gente conhece que o raio dessa circunferência tem 3 centímetros. Da mesma forma que a gente conhece que o diâmetro da circunferência maior ela tem medida de 16 centímetros, a gente conhece que a medida do seu raio, que é metade, seria 16 dividido por 2, que é igual a 8. O raio terá medida de 8 centímetros. Se a gente perceber o nosso segmento AB, que do centro da circunferência até B, a gente tem o raio da circunferência maior. Como o raio da circunferência maior é de 8 centímetros, então eu vou utilizar 8 centímetros. E do centro das circunferências até A, eu percebo que é o raio da circunferência menor, que tem medida de 3 centímetros. Fazendo a soma desses raios, eu tenho 3 mais 8 igual a 11, ou seja, o comprimento do segmento A até B é de 11 centímetros. Lembrando que eu utilizei o raciocínio de conhecer os diâmetros dessas circunferências, encontrei os seus raios e depois eu fiz uma interpretação do desenho. No exercício 4, ele diz o seguinte: a partir das informações abaixo, determine o diâmetro da circunferência maior. A gente tem 3 circunferências e cada uma recebe uma informação. Para a resolução ficar mais simples, vamos ampliar essas figuras. Perceba que 1 centímetro é o diâmetro da circunferência menor. Se a gente perceber o diâmetro da circunferência menor, ele representa o raio da circunferência mediana. Então, se eu juntar com mais outro raio de 1 centímetro, eu terei o diâmetro da circunferência mediana, que é igual a 1 mais 1, 2 centímetros. Mas o diâmetro da circunferência mediana é igual ao raio da circunferência maior. Como eu quero descobrir o diâmetro da circunferência maior, eu pego esses 2 centímetros e somo mais 2 centímetros ou multiplico por 2. A ideia é a mesma. 2 mais 2 ou 2 vezes 2 é igual a 4 centímetros. Portanto, o diâmetro da circunferência maior é igual a 4 centímetros na letra A. Na letra B, temos a seguinte situação. A gente tem que o diâmetro da circunferência menor mede 0,8 centímetros e o raio da circunferência mediana mede 1,1 centímetros. Se a gente olhar a junção do diâmetro da circunferência menor com o raio da circunferência mediana, teremos o raio da circunferência maior. Como eu conheço o raio da circunferência maior, para eu encontrar o diâmetro da circunferência maior, eu preciso pegar esse 1,9 e somar mais 1,9. Então, somando 1,9 mais 1,9, teremos 3,8. Relembrando a ideia de números decimais, é importante destacar que a vírgula, quando realizada a soma, ela precisa estar abaixo uma da outra. Assim, a gente vai somar os números que está na direita da vírgula
com os números que estão à direita da vírgula, e os números que estão à esquerda da vírgula com os números que estão com a esquerda da vírgula. Então, a gente sabe que o diâmetro da circunferência maior é igual a 3,8 centímetros na letra B. Na letra C, temos a seguinte situação. A gente tem duas circunferências medianas, onde o centro de uma circunferência mediana até a outra circunferência mediana representa o raio de uma dessas circunferências medianas, que é igual a 1,4 centímetros. Se eu conheço quanto mede o raio dessa circunferência mediana, eu consigo calcular, respeitando a mesma direção que a horizontal, eu consigo calcular no outro sentido o outro raio, que também terá a mesma medida de 1,4 centímetros. Como as duas circunferências é perceptível que elas são congruentes, ou seja, que elas têm as mesmas medidas, eu também consigo calcular o raio dessa outra circunferência. Ou seja, de um centro até o outro centro, também terá a mesma distância, que é 1,4 centímetros. Respeitando a mesma direção, mas mudando o sentido, a direção de horizontal, mas mudando o sentido da esquerda para a direita, eu consigo medir o outro raio dessa circunferência, que também terá a medida de 1,4 centímetros. Se a gente perceber a junção desses três raios, a gente terá o diâmetro da circunferência maior. Então, fazendo 3 vezes 1,4 ou somando 1,4 mais 1,4 mais 1,4, teremos 4,2 centímetros. E 4,2 centímetros é o diâmetro da circunferência maior. Se você assistiu até o final desse vídeo, muito obrigado. Caso tenha alguma sugestão ou crítica, ou caso tenha uma sugestão de tema, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aula.